Já se perguntaram como é que são produzidos os folhetos das missas, das bíblias e até mesmo os livros? Eu confesso que eu já. Por isso, hoje eu vim até a Gráfica e Editora Santuário mostrar tudinho para vocês. Vamos comigo nessa? Mas antes da gente conhecer todos os processos, o Padre Fábio, que vai nos acompanhar, vai explicar um pouquinho sobre a história da Editora Santuário. Padre, conta pra gente que eu já tô curiosa para saber como é que tudo começou. Praticamente a editora é a origem de todo o nosso trabalho com comunicações aqui em Aparecida, né? A TV, a rádio, o portal A12, tudo tem de certa maneira sua origem a partir do trabalho nosso, dos redentoristas aqui na Editora Santuário. E vou contar um pouco para vocês como começou tudo isso, toda essa história, esta bonita história destes 120 anos. Foi lá no ano de 1900, quando o padre Gebhard Wiggermann, alemão, que tinha chegado no Brasil 6 anos antes, ele viu a necessidade de o Santuário Nacional ter um meio de comunicação, um jornal impresso, para poder estar ali anunciando a palavra por meio da imprensa. Então o jornal iria levar a mensagem do santuário aos devotos, às pessoas, aos romeiros que visitavam a casa de Nossa Senhora. Foi em 1900 que o padre alemão Gebhard Wiggermann inaugurou uma pequena tipografia. Na época, um jornal na cidade havia sido fechado e ele comprou o equipamento do local. Foi a partir daí que surgiu o Jornal Santuário de Aparecida. Então era uma forma direta do santuário se comunicar com todos os fiéis. Esse era o objetivo desse jornal, é isso? Exatamente, era o órgão oficial de comunicação do Santuário Nacional. Que especial, olha isso, gente. Hoje em dia a gente consegue conversar com vocês pela TV, pelo A12, mas esse aqui foi onde tudo começou, pelo jornal, né? Exatamente, é interessante a gente ter a história, né, diante de nossos olhos. Com o tempo, novas publicações surgiram. Em 1904, foi publicado o primeiro livro, o Manual do Devoto de Aparecida, e a evolução não parou. A editora também passou a produzir os santinhos, tão conhecidos por todos nós até hoje. Na década de 20, um grande colaborador entrou para o time, o padre Valentin Moser, também vindo da Alemanha. E em 1927, foi publicado o primeiro almanaque de Aparecida. Gente, é muito legal a gente ver a diferença, né, padre? Até mesmo da edição, diagramação. É tudo muito diferente, né? Sim. Parecia que ele tinha mais conteúdo, assim, muita informação visível. Olha, a gente consegue ver cores, né? Era um trabalho mais artesanal, né? Antes, os livros, as publicações eram mais exigentes na sua preparação, né? Não existiam hoje os meios mecânicos e automatizados, né, digitais que nós conhecemos. Então era um trabalho muitas vezes artístico mesmo, que as pessoas precisavam desenhar e pensar, elaborando, né, as capas, os conteúdos que eram publicados. A editora cresceu tanto que em 1951 foi necessário buscar a ajuda de outras pessoas. E elas vieram de longe, viu? As irmãs carnisianas vieram da Suíça ajudar na produção da editora. Naquela época, as tiragens já eram altas. As do jornal chegavam a cerca de 100 mil. Nós tínhamos uma época em que a criação, né, para a impressão dos livros era algo muito manual. Então essas máquinas, algumas delas originalmente, dependiam muito da força humana mesmo para funcionar, né? Não eram elétricas em alguns casos. Então a criação dos linotipos, que eram as palavras, né? A construção das palavras nos livros era letra por letra. Então era preciso juntar as letrinhas formando as palavras e as frases, e isso tudo manualmente. Imagina o trabalho que era. Por letrinha até montar um jornal desse, imagina. Quanto tempo será que demorava? O tempo a gente não sabe, mas que era trabalhoso, isso a gente não tem dúvida. Década de 70, um novo prédio precisou ser construído para comportar todo o maquinário e funcionários da editora. E nesse período também houve
uma modernização. Aí a gente já começa a aproximar mais ou menos do que conhecemos hoje, as máquinas offset, as produções em larga escala, produção de livros mais pesados, né? de maior dificuldade técnica. A partir desse momento é que nós começamos, então, a trabalhar com tudo isso. Durante todos esses anos, as publicações nunca pararam. Os Santinhos e o Manual do Devoto existem até hoje. O jornal, até hoje, continua sendo publicado como uma edição mensal. Todos os meses nós temos uma edição do Jornal Santuário. E que para esse ano, como é comemoração, ele vai ter uma repaginada, certo? Que eu tô sabendo? Isso mesmo. Nós iniciamos um novo trabalho em conjunto com o Santuário Nacional. O jornal agora está sendo editado e produzido pelo próprio jornal, pela própria equipe lá do Santuário. O pessoal que já faz o trabalho com a revista de Aparecida, agora também está trabalhando com o Jornal Santuário. Outro trabalho importante surgiu nessa época. Dos trabalhos nossos, que surgiu exatamente ali no ano de 1970, foi o Deus Conosco, o folheto, o semanário litúrgico, para facilitar, para ajudar a participação das missas. Então, a igreja que havia acabado de passar pelo Concílio Vaticano II, que houve todo aquele processo, né, de aproximar a liturgia das pessoas, de ajudar as pessoas a melhorarem na sua participação. Então, Deus Conosco veio contribuir neste processo. Então, os folhetos dominicais, que também certamente você já deve ter utilizado em alguma das missas que você já participou, começou ali a partir de 1970 e ele se chamava justamente Semanário Litúrgico Deus Conosco. Então é isso, ó, 120 anos de editora, 50 anos de Deus Conosco. Chegou a hora da gente ver como é que tudo isso é feito. Vamos lá? Vamos sim, ficarei feliz em poder apresentar para vocês. Partiu! História fresquinha na cabeça, é hora de ver na prática. Padre, qual que é a fase número 1? Então, nós temos o momento inicial, que é quando nós recebemos os textos, os autores, ou aqueles que preparam, né, os artigos, nos enviam, nós preparamos estes textos e depois os encaminhamos para a etapa da revisão. Então, os nossos revisores, elas vão conferir os textos, verificar as questões técnicas dos textos e depois, então, num segundo momento, sim, encaminhar para a etapa de edição do livro, que é a fase da diagramação. Então, nesse momento, o livro recebe o formato que nós conhecemos, ele ganha aquela característica de livro que é própria, que todos nós conhecemos, que é como ele vai chegar para o leitor. Depois de tudo isso pronto, é hora de imprimir? E aí, quando está tudo pronto, aí sim, vamos enviar o livro para a gráfica e vamos, então, conhecer como é esse processo de impressão do livro. Chegamos na fase 1 da impressão, chamada de pré-impressão. O livro digital é transformado em uma matriz numa placa de alumínio. Em seguida, ela é levada até a máquina de impressão como uma espécie de carimbo. E olha só que curioso, depois que essa placa foi utilizada, ela não pode ser reutilizada, né? Não, ela seguirá para reciclagem. Nós enviamos, então, como material base alumínio, então ele é reaproveitado para reciclagem e produção de novas placas novas. O número de placas usadas depende muito da demanda da gráfica. Por aqui, são mais de 5.000 placas por mês. São muitas placas, com certeza. Próximo passo. Padre, aqui os folhetos de missa já estão até sendo impressos, né? Isso, nós estamos aqui na máquina que nós chamamos de rotativa. É uma máquina utilizada para a impressão de folhetos, jornais, revistas, geralmente em larga escala. Então ela imprime a partir do papel que vem em bobinas, por isso que ela se chama rotativa.
A impressão é muito rápida, são cerca de 14 mil folhetins por hora. Tudo que vocês aí de casa sempre acompanham e muitas vezes têm em mãos, tudo impresso por aqui. Isso Sério? mesmo. Depois de tudo ser impresso, é hora do acabamento, né? Isso. Quando a gente já tem o livro impresso, aí nós temos a fase do acabamento que pode ser grampeado ou pode ser colado. Então nós estamos aqui bem próximo da máquina grampeadora. É nessa fase que o livro é organizado no formato em que nós conhecemos. Os cadernos são encaixados um em cima do outro, grampeados, cortados e já saem prontos para serem embalados. Padre, sabe o que eu fico imaginando? E eu acho que a galera de casa também. Se hoje em dia o trabalho é assim bem rápido, né, com as máquinas, imagina antigamente, quando as irmãs vieram lá da Suíça para organizar tudo isso. Porque o Desde Conosco já era assim, né? Era tudo manual. Imagina que, né, aquilo que era grampeado certamente era feito manualmente, né, com a força do braço. E haja força, hein? Essa aqui é uma outra alternativa de acabamento. Isso mesmo. Para os livros que são com a lombada quadrada, aqueles livros que são quadradinhos, né? Nós usamos essa máquina que faz o mesmo processo de organizar o livro na maneira como ele precisa ficar, na ordem certa das páginas, dos cadernos, e cola a capa no miolo. Então nós temos esta máquina que faz o processo de alceamento e de colagem da capa. Depois ele faz o refile e entrega o livro pronto novamente para nós enviarmos para as livrarias, para os leitores. Essa máquina foi a última aquisição da editora. A capacidade dela é de imprimir 7.500 livros por hora. Muita coisa, né? Processo finalizado, hora de embalar e ir para o Brasil afora. Isso. Depois que o livro ficar pronto, nós então colocamos em caixas, né? Ou embalamos, plastificamos individualmente, e ele então é preparado para ser distribuído através das livrarias nossas e de outros também, e também disponibilizado pelo site, onde as pessoas conseguem adquiri-lo. Padre, muito obrigada por nos receber tão bem aqui na editora, na gráfica, e explicar pra gente como funciona. Eu adorei conhecer. Eu fico muito feliz em poder recebê-la, fico muito feliz em poder estar com vocês no programa Santa Receita, e espero, quem sabe um dia, vocês aqui para nos fazer uma visita. Também será uma alegria recebê-las. Eu gostei. E vocês?